Não precisa. Estamos aqui no Horto Florestal no dia 27 de outubro de 2023 para entrevistar a senhora Edna Maria de Souza. Querida Edna, mãe do Emerson, nosso companheiro fundador do Museu do Horto. Eu sou Laura Olivieri e ao meu lado está Emília Maria de Souza, que vai perguntar comigo história de vida da Edna. Edna, você, por favor, começa dizendo pra gente a data do seu nascimento e o local do seu nascimento, seu nome completo. Bom dia, meu nome é Edna Maria de Souza, eu nasci no dia 26 de junho de 1953. Bem, eu não nasci aqui no Horto, eu nasci em Cascadura, onde meus pais moravam antes de mudarem para cá. Eu vim para cá um ano depois, na véspera do nascimento do Edson. O Edson nasceu no dia 20 de julho de 1954 e a gente mudou para cá no dia 19 de julho de 1954, no mesmo ano. E meus pais são Elza Maria de Souza e João Batista de Souza. Ela veio com barrigão. Minha mãe veio. Por pouco, meu irmão acho que não nasce no caminho. Falou o nome dos pais. O que seus pais faziam da vida, assim, A profissionalmente? minha mãe, inicialmente, quando éramos pequenos, minha mãe era só doméstica. Minha mãe cuidava da gente de casa e meu pai trabalhava no Jardim Botânico. Meu pai tinha um cargo de artífice de manutenção. E esse cargo ele desenvolvia diversas funções dentro do Jardim Botânico, como da biblioteca, cuidava da biblioteca, limpava a biblioteca, ele cuidava de jardins, entendeu? Então ele fazia funções diversas com esse cargo que ficou definido para ele, entendeu? Aí ele já veio para cá por causa disso? Ele veio para cá por conta disso. Antes do meu pai ser funcionário do Jardim Botânico, ele também trabalhou na fábrica da América Fabril aqui no... Meu pai era um dos trabalhadores da América Fabril, antes de ser funcionário do Jardim Botânico. Então essa área não era uma área desconhecida para ele. Inclusive a minha avó morou também na Rua Pacheco Leão, aqui no número, eu não lembro o número, na Pacheco Leão, onde atualmente morou o Levi. A minha avó morou ali um tempo. Avó paterna? Minha avó paterna, avó Juliana. E aí quando ele conseguiu esse trabalho no Jardim Botânico, e devido à distância, né, de trabalho da casa dele, lá de Cascadura para cá, foi oferecida para ele uma moradia aqui no local onde ele aceitou. Então a gente inicialmente morou na Margarida, Morro da Margarida, tá? A gente morou lá. O Edson nasceu lá. Edson nasceu lá. Um dia a Emília me mostrou. Nasceu lá. E assim, a gente teve uma infância, acho que foi muito feliz, a nossa infância ali, né? Nós somos 4 filhos, né? Então a Emília é a mais velha, acho que a Emília nasceu em Vila Rosali, e eu nasci em Cascadura, e os dois mais novos, o Edson e o Emilson, nasceram aqui no Horto, né? E assim, a gente teve uma infância muito boa, entendeu? Porque éramos pobres, mas éramos muito felizes. Dentro daquele contexto que a gente vivia, a gente não via pobreza, ao contrário. A gente sentia como se estivesse num paraíso de riqueza devido a tantas possibilidades que a gente tinha aqui de brincadeiras, de tudo, entendeu? Então era uma vida muito feliz, a família muito unida, a família dos meus pais, meu pai, né? Porque da minha mãe era mais distante. A irmã dele, as irmãs dele, todo final de semana estavam todos reunidos na nossa casa, lá no quintal, almoçando. A gente tinha muito esse contato com parentes, com família, com os primos, e os vizinhos brincavam muito.
entendeu? Como eram as brincadeiras? A nossa brincadeira era uma brincadeira assim, bem lúdica, que a gente, olha, era pique-bandeira, era futebol. Eu jogava muito futebol, adorava jogar futebol quando era criança. Pique-bandeira, corda, tudo que você possa imaginar de brincadeira, assim, de espaço, de correria, a gente tinha naquela época. E fora que a gente também explorava muita mata. A gente não se continha em ficar só naquele espaço que tinha um campo onde a gente desenvolvia essas brincadeiras, mas além disso, a gente fazia caminhadas por dentro da mata, atravessava até o parque da cidade, entendeu? Pegávamos muitas frutas, passava às vezes a tarde inteira dentro da mata aí brincando. Fazíamos balanço de cipó na mata. Gente, era muito bom. Foi muito boa a infância, nossa infância. E como eram as festas no Horto? As festas, a gente aqui, por exemplo, quando tinha essas datas, assim, festas juninas, essas coisas todas, tinha umas festas comunitárias mesmo. As vizinhanças se reuniam e faziam aquela festa lá no largo, no campinho, entendeu? E cada um levava uma coisa, uma bebida, uma comida, e aquela festa virava à noite. Vinha gente de fora do Horto para participar da nossa festinha ali, da Margarida. Era muito bom. Natal também era uma coisa comunitária, os vizinhos do lado. Meus pais criavam porcos, minha mãe criava galinha quando era pequena. Minha mãe tinha uma criação de galinha, então a gente praticamente quase não comprava nem ovos, nem galinha, frango. Comprava sim coisa, mas normalmente a gente tinha no quintal. E meu pai criava porco. Então, no final do ano, eles reuniam com os vizinhos, aí matavam um porco, e aquele porco era dividido lá com os amigos, com os vizinhos, e fazíamos aquela mesa farta no quintal, entendeu? E porco rende, né? Minha mãe fazia linguiça, fazia chouriço, fazia... Tudo era aproveitado do porco. E da galinha também. A minha mãe, quando matava frango, ela aproveitava todos os miúdos, tudo. E eu aprendi com ele, com meu pai, com a minha mãe, na época. Meu pai também caçava, na época tinha esse negócio de caçar, né? Caçava, então eu aprendi a manusear todos aqueles bichos que eles caçavam para poder preparar, porque meu pai gostava de comer, né? Bicho que ele caçava aí. E rã. A gente caçava muita rã. Dentro do Jardim Botânico, tinha ali um lago, eles pegavam muita rã para comer. Por isso que a família toda sabe cozinhar bem, né? E como foi o período da escola? Bem, a escola para a gente também foi muito bom, porque a gente estudou dentro do perímetro de moradia nossa, que foi na Júlia Kubitschek, foi a nossa primeira escola, foi a minha primeira escola ali, né? Minha e dos meus irmãos, ali na Júlia Kubitschek, e foi uma escola, assim, excelente, entendeu? Muito boa. A gente ali tinha toda uma orientação de cuidados mesmo, né? Com a própria natureza naquela época. Que na época, quando chegava em setembro, que era o dia da árvore, toda a escola te mobilizava os alunos para fazer plantios na área de árvores mudas que vinham para ser replantadas no lugar. Inclusive o presidente Juscelino Kubitschek vinha participar desses eventos aqui, de vez em quando com a gente. Onde é o Serpro hoje, era um arboreto, um local lindo, que tinha um parque cheio de árvore plantada pelos alunos das escolas da Júlia Kubitschek. Queria pegar esse gancho e puxar um pouquinho para a história do Horto que eu conheço, para a gente, já que você falou que estudava na Escola Municipal Júlia Kubitschek, né, que importante instrumento, né, equipamento público colocado na comunidade para atender os moradores, né, como você falou, o próprio Juscelino vinha, né, o nome da mãe dele, né, eu acho. Como era o limite ali, Edna, entre o Jardim Botânico e a comunidade? Porque hoje em dia o Jardim Botânico avançou. Como é que era essa fronteira, você se lembra? Olha, quando criança a gente não tinha noção de fronteira, não. A gente não tínhamos, não.
Porque era assim, a escola realmente era cercada, mas a gente tinha mobilidade, a gente adentrava o Jardim Botânico à vontade. Ninguém impedia que fosse dentro do Jardim Botânico, a gente pegava frutas, nunca teve nenhum impedimento nesse sentido. Essa coisa só começou a surgir mais na década de 80, por aí, entendeu? Quando foi implantado, acho que o IBDF, né, Emília? Aqui no Jardim Botânico, que aí começou a ter uma mudança de impedimento, de fronteira mesmo, que é de delimitação de espaço da comunidade com o Jardim Botânico. Mas até então a gente tinha acesso livre, porque inclusive tinha um clube Caxanguelê, que a gente frequentávamos ali, brincava, e tinha uma vala ali, que era passagem direta dentro do Jardim Botânico. A gente passava ali direto. Entrava e saía dentro do Jardim Botânico por ali. E esse arboreto do Sérparo que você falou era do horto, né? Existia essa região horto florestal, né? Era do horto. E que depois eles resolveram acabar com o espaço para fazer um prédio público ali, que é o Sérparo. Volta aqui na educação. Pode voltar que eu pulei. O que te marcou nessa época Da escola. da escola? Da escola, o que me marcou, assim, enquanto infância, realmente foi a presença de professores até de excelência ali. Eu tive uma professora que ela foi, a mamãe foi babá dela. E quando chegou em casa, falou, mãe, minha professora é tal. Mamãe, não acredito. É a fulana que é tua professora. Então foi uma comoção muito grande quando a mamãe se encontrou com essa professora que foi à escola. Ela já sabia, que a mamãe sempre acompanhou, sabe? A gente frequentou dentro da escola. A mãe foi uma mãe muito presente. Então, quando as duas se encontraram na escola, a mamãe criou ela pequenininha, então foi uma comoção grande. Entendeu? E outra professora também, é engraçado, que essa aí eu não estou lembrando o nome dela, mas a professora Ieda me marcou muito, que foi uma professora que eu tive na admissão. Ela me preparou para concurso público, né? Porque antigamente você não saía do primário, que era primário e ginásio, né? Você não saía automaticamente, você tinha que prestar concurso público para poder ingressar na escola. E eu fui preparada por ela para fazer prova para o Camilo. Eu entrei na primeira turma do Camilo e fui bem colocada em português. Ela ficou toda feliz com a nota que eu tirei quase 8, entendeu? E isso marcou bem, entendeu? Marcou bem. E dentro do Camilo, eu também tive professor de excelência, que foi o professor Ari Quintela, de matemática, um grande matemático, professor Ari Quintela. Também era meu parceiro, me adorava também. Eu tive professores muito bons na minha infância toda. A escola foi bem, marcou uma fase. Tudo aqui, né? O Camilo, Tudo aqui, Castelo tudo Branco no ali. Qual das matérias você mais gostava? Eu gostava muito de português e matemática. Sim, uma coisa enxerga. E aí, depois da escola, sua juventude, ainda na escola, seus amigos, passeios, o que você gostava de fazer jovenzinha? Bom, a gente aqui, como naquela época, a vida era muito ligada mesmo dentro da própria comunidade, né? Então, os amigos que a gente constituiu na juventude, na adolescência, eram pessoas mais de idade, tipo, né, da redondeza, e que vinham e que frequentavam a casa um do outro, vinham, a gente fazia muitas festas em casa, entendeu? Na juventude, na nossa juventude, eram muitas festinhas nas casas, fazia aqueles